Desde o início da pandemia, está todo mundo fazendo eventos online, né? Já deve ter percebido a quantidade pelas redes sociais. O problema é que a imensa maioria não alcança os resultados esperados, porque estão sendo feitos de forma improvisada, sem domínio no assunto. O TD é especialista em eventos online desde muito antes da Covid-19 e por isso a gente tem a expertise necessária para sermos os responsáveis por eventos como a TD Web Conference, que ficou consagrada aí como o maior evento do mundo sobre transformação digital, 100 mil inscritos e 115 palestras. Também o RH Summit, com mais de 70 mil inscritos na última edição, falando sobre RH. A Money Week, que também passou da marca dos 100 mil inscritos, e muitos outros. Então, se você realmente quer ter resultados e falar da melhor maneira com seus clientes no online, pode contar com a gente. É só mandar um e-mail para contato@transformaçãodigital.com. Uma mensagem pode mudar o mundo. Para todos, para muitos, para você. Mensagens conectam pessoas, ideias, marcas. Contatos transformam. Conversas inteligentes, incríveis, indispensáveis, colocam você um passo à frente. Take one step beyond. Vendendo online, menos você? Prazer, somos a Nuvem Shop. Descubra hoje a nova fase do seu negócio com rapidez, simplicidade, segurança e o melhor, layouts personalizáveis grátis para deixar a sua loja virtual com a sua cara. Quem é empreendedor sabe que sempre existe um novo passo a ser dado. Junte-se a mais de 40 mil empreendedores pela América Latina e venda online pela Nuvem Shop para todo o Brasil. Nuvem Shop, potencializando histórias de sucesso. E aí pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo do Varejo Summit. Eu sou Igor Lopes, estou aqui com vocês em todas essas conversas. E agora eu vou falar com o Xie, que é CEO da Chinovation. Antes de tudo, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, né? Obrigado, Igor. É sempre um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento e aprendendo com vocês também. Né? Vamos lá, o papo vai ser bem legal porque a gente vai falar de várias tendências do e-commerce, do comércio e do varejo em geral na China. Quem quiser continuar essa conversa mesmo depois que ela acabar já sabe, tem nossos links do LinkedIn aqui do lado, pode chamar por lá. Tem também o chat, pode deixar sua dúvida, sugestão. Tem também o grupo do Telegram do Varejo Summit, que por lá a gente está sempre entregando mais conteúdo para vocês. Eu vou lá, falando de China nesse momento, né? Cara, transformação absurda em 3 meses, hein? O que tá acontecendo por lá, assim, no que diz respeito a varejo, e-commerce, tendências? Cara, acho que o que é interessante a gente notar é que, na verdade, assim, aqui no Brasil a gente está falando muito nessa adoção, e na China a gente pode falar que o e-commerce ele está se aprofundando, ele está se acelerando, porque as estruturas e os conceitos já estavam colocados, então as pessoas começaram a adotar em uma maior profundidade, maior quantidade. Então, um deles, o Life Commerce, obviamente, a gente está vendo aqui no Brasil já algumas iniciativas, casado também muito em função desse crescimento todo de lives, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, as lives musicais, então casar conceitos diferentes dentro com o propósito final de vender. A gente está vendo também muito social commerce, group buying, enfim, tem muitas coisas acontecendo, e o que é interessante é que as empresas juntam 2, 3 ou 4 conceitos diferentes para criar uma empresa nova, uma modalidade nova, o que torna as coisas muito dinâmicas, né? E, obviamente, também toda a questão da pandemia, agora, na verdade, nem está muito claro se eles saíram, de fato, estão entrando numa segunda fase, enfim. Mas o que, de fato, aconteceu, o e-commerce cresceu absurdamente,
existiam algumas estatísticas que estavam indicando que talvez a China começasse a vender mais no online do que no offline a partir do ano que vem, era a estimativa pré-Covid, então 2021, talvez o e-commerce representasse mais do que 50% do varejo, e a possibilidade que isso aconteça já esse ano. Esse ano não só pelo pico que aconteceu, e obviamente isso foi mais de 50, mas como um número estável. Então, acho que essa é uma das grandes modificações que acontecem, e no final das contas, o que vai resultar disso é a gente não sabe mais o que vai ser e-commerce e o que não é, porque é tudo eletrônico, tudo digital, né? Exato. Falando um pouquinho dessas tendências todas que estão acontecendo por lá, né? Como você mesmo disse, está causando revoluções aí. Inclusive, Jack Ma não é mais o número 1. Alibaba deixou de ser o número 1. Não Alibaba, o Jack Ma especificamente, né? O Jack Ma. Só para contextualizar, né, que ainda é o número 1. Jack Ma é o dono do Alibaba, era o homem mais rico da China, né? O maior e-commerce da China, o Alibaba. De repente, a coisa mudou tanto que é a prova de que ninguém tá garantido, né, nesse mundo, porque ele perdeu o trono. Exatamente. O Jack Ma é a empresa do Alibaba, criada em 1999, então ainda é a empresa mais valiosa nesse setor de e-commerce na China, só que o Jack, propriamente dito, ele perdeu a primeira posição de cara mais rico para um outro cara também de e-commerce, com 40 anos, criou uma empresa chamada Pinduoduo, que é uma empresa de 5 anos. Então, um cara que saiu do Google, então, inclusive, ele era ex-funcionário do Google, um desenvolvedor chamado Colin Huang. Ele criou essa empresa juntando vários conceitos que foram surgindo nos últimos anos. Então, quase que criou um Frankenstein, vamos assim chamar. Então, ao invés da gente pensar só o e-commerce como compra e venda, principalmente o B2C, então vai lá um varejista e compra algum produto e vende, entrega para o consumidor, e essa mistura também com Marketplace, que é um site que intermedia, além dessas modalidades tradicionais, ele começou a colocar vários conceitos, como de compras coletivas, parecido com o que a gente teve na época de Groupon, de Peixe Urbano, mas trazendo para uma realidade onde as redes sociais são muito mais fortes. Quando surgiram essas compras coletivas, as redes sociais não conseguiam alavancar tanto as vendas. Não sei se você deve lembrar, a gente basicamente recebia as promoções por e-mail, né? Porque a adoção de redes não era tão forte, o próprio Facebook estava começando ainda, só que você não integrava com o Orkut, por exemplo, essas integrações eram mais precárias. Então, um dos grandes componentes é de compras coletivas, outro de social commerce, então uma parte social, principalmente de gamificação. Então, você entra lá, você joga jogo, vai acumulando pontos que pode trocar. Mais um componente de venda direta do produtor, que pode ser uma indústria ou produtor rural, direto para o consumidor, vai passando toda a cadeia no meio. Então, outro fator importante que diminui bastante o custo e aumenta muito a velocidade de entrega. Pela infraestrutura de logística ser muito boa, então, não precisa ficar indo para o centro de distribuição, depois vai para outro, chega para a loja e depois, por fim, chega no consumidor. Isso também aumenta muito a velocidade da entrega de novos produtos. Então, lançou um negócio, não precisa ficar esperando o distribuidor entregar na loja. Então, são alguns conceitos que o cara se juntou, criou uma empresa. A Pinduoduo, então, hoje é o número 3 na China, inclusive o 4 e o 5, que estavam nessa posição, são empresas enormes, e isso mostra muito essa dinâmica. Então, como você falou, muitas vezes a gente olha para o cara gigantesco e fala, poxa, não vou mexer nele, nunca vou conseguir concorrer com o Jack Ma, que é uma das principais figuras nesse mercado de tecnologia, não só na China, como no mundo. Então, ninguém vai conseguir competir, mas chegaram esses caras, começaram a fazer, obviamente, ajuda muito ter o talento de desenvolvimento, de profissionais e um mercado muito abundante de capital de risco. Exato. Os caras topam, falam, olha, vou apostar em um cara que está começando, que era funcionário, era executivo, não era nem empreendedor, botou a grana na mão dele e ele cresceu. E agora está como mais rico, inclusive, do que o Jack Ma. Então, acho que são algumas coisas que nos dão esperança no final das contas, né? Porque, principalmente como empreendedor, você fala assim, poxa, tem um cara lá há 20 anos dominando. Você fala assim, poxa, se tem alguém com uma ideia boa, com uma capacidade de execução e com uma grana, pode ser que a gente tome espaço. E aí, acho que isso é o todo, principalmente quando a gente pega o setor do varejo, que é muito consolidado, é muito tradicional, muitas vezes a gente acha, poxa, essas empresas vão sobreviver para sempre. E não é verdade, né? Exato. Não, eu acho que a mensagem principal é essa, né? E não dá para ficar parado, né? Tem sempre que estar se movimentando, enxergando as novas tendências e indo atrás delas, né? Ou
seguir, ou follow the leader, ou cria essas novas tendências, né? Nesse caso que você estava me contando, antes da gente começar a gravar, você estava me contando tanto que essas ferramentas têm impactado, inclusive, a cadeia, né? Tudo mudou, inclusive a forma de se pensar na entrega do produto, também na criação do produto. Porque o cliente, você tem tanta informação sobre o cliente hoje, que você consegue desenvolver produtos a partir daquilo que ele quer. E não mais o contrário, né? Não é mais a indústria trazendo aquilo que ela pensa que pode ser interessante, sim, mas o cliente falando, olha, é isso que eu quero, produza para mim. Exatamente. E essa é uma tendência super interessante, porque ela, de fato, quando a gente pensa em inovação, muitas vezes a gente pensa na nossa posição na cadeia de valor. Então, eu falo, olha, eu sou varejista, eu vou inovar na minha caixinha. Eu sou indústria, eu inovo na minha caixinha. Mas quando você começa a pensar cruzando ou atuando na cadeia toda, a inovação é muito mais poderosa. Então, quando essa questão que você está falando, né, da inversão do desenvolvimento de produtos, tradicionalmente, a indústria, ou pelo seu conhecimento, focus group, laboratório de P&D, desenvolve falando, sim, com o consumidor, mas de uma forma restrita, pegando amostra sempre, né? Então, a gente vai lá, lança protótipo, coloca o protótipo, testa, se teve uma aceitação, bota no mercado. O que acontece muitas vezes, mesmo depois de todo esse trabalho, o produto naufraga. Isso é muito comum cada vez mais acontecer, né? Mesmo grandes marcas, né? Acho que um dos grandes cases lá do New Coke, até hoje, é um treco de 20, 30 anos que lançaram a Coca nova, fizeram tudo isso aí, depois colocaram no mercado e naufragou, mesmo com todo o poderio da Coca. Então, nesse conceito, que eles estão chamando de Consumer to Manufacture, então, é o conceito das plataformas online, pegando esse conteúdo, todo o conteúdo, todos os dados, conhecimento sobre o consumidor, levando para a indústria e falando, olha, indústria, ao invés desse negócio que você sempre fez, esse produto sempre fez dessa forma, e que por um tempo deu certo, vamos trabalhar e criar novos produtos, vamos criar produtos que eu sei que o consumidor tem interesse, porque ele mostrou através, mesmo que seja tacitamente, através do comportamento nas redes sociais, comportamento dentro da minha plataforma. Um exemplo claríssimo que a gente joga no lixo todos os dias, as buscas que não dão em resultados. Então, vai lá, um sujeito clica, entra no site, entra no marketplace, digita um produto que não tem resposta. Só que quando a gente tem muito resultado disso, significa que tem pessoas buscando aquele produto com aquelas características. Então, essa informação normalmente é jogada fora, ninguém faz nada com aquilo. Então, poderia ser um sinal forte de existe interesse. E isso é uma coisa simples, a gente está falando desde até uma coisa que é possível fazer, identificar, depois que eu crio produtos, coloco os protótipos para vender quase como um MVP, quase como um teste AB de produtos físicos. Então, desenvolvi uma xícara através do conhecimento, fiz conhecimento de dados, fiz protótipos, coloquei 5 modelos para vender, fazer uma pré-venda no site. Eu vou pelo resultado, e não só pelas vendas efetivas, mas também pela eventual baixa conversão, ou significa, muita gente entrou nessa página, só que poucos compraram. Isso também é um resultado. E aí a gente pega um monte de informações que agora é possível consolidar através de inteligência artificial. Então, os comentários, os reviews, que ninguém dá bola aqui no Brasil, mas quando você olha no review de qualquer produto nos Estados Unidos, porque os americanos, os chineses também têm muito tempo disponível para ficar escrevendo aqueles reviews, as pessoas compram muito. Só que aquilo lá é mais de informações que antes a gente não conseguia fazer nada. Porque você tem que pegar, ler um a um. Agora, pegando as informações, começando a extrair palavras-chave, começando a extrair informações, insights, é muito poderoso. Então, esse processo todo muda, se inverte. E aí, se você pensar bem, não serve só para produtos, serve para serviços também, serve até para produtos financeiros. Produto financeiro é uma série de regras de negócios, né, no final das contas. Não existe um produto físico. Então, uma conta corrente funciona assim, o cartão de crédito funciona assim. Então, eu podia muito bem capturar informações na ponta, desenvolver produto, testa, tem qualquer receptividade e lança de fato. Então, esse é um dos grandes conceitos que mudam bastante. Eu acho que talvez comece a facilitar ainda mais a volta das indústrias para a ponta do mercado. A gente tem ainda uma boa parte da indústria muito concentrada na China, na Ásia, pelo baixo custo, só que nesse movimento a gente precisa que a indústria fique mais próximo do consumidor para que isso torne-se mais ágil. Não adianta eu criar um produto e aí mando lá para a China, o cara fabrica, demora um tempão e aí volta. Então essas coisas estão acontecendo e aí, de novo, ele não é uma revolução só no varejo, uma revolução na cadeia inteira, uma revolução no pensamento de produto e nas empresas também, né?
Por isso mesmo que aqui no Varejo Summit a gente tem duas das principais trilhas que são Customer Experience, né, olhar para o que o cliente quer, e a outra tecnologia dados, para que você consiga tirar esses insights a partir de tudo isso, né? Mas quais são as tecnologias, quais são as ferramentas que a gente precisa ter para chegar no resultado como esse? Assim? O que o pessoal está usando por lá? Cara, eu vou dizer que isso é possível fazer de uma forma bem simples, inclusive. O que acontece? Por exemplo, quando a gente pega um marketplace, quando tem os vendedores, tipicamente no mercado onde está se desenvolvendo, como o nosso, os vendedores têm background de varejo. Então, o cara era um vendedor, era um lojista, então o cara sabe comprar e vender e tem uma estrutura de entrega. Quando você tem um mercado mais desenvolvido, muitos desses vendedores são caras de tecnologia, são geeks, são programadores, e ele consegue extrair e ler os dados. Algum tempo atrás, e isso na verdade já faz praticamente 2 anos, encontrei uma equipe pequena de uma empresa lá na China, que são sellers dentro de plataformas. Ele falou, todo dia eu entro nas páginas da Amazon, fico varrendo os resultados, varrendo os reviews e o volume de vendas, e eu sei o que está vendendo. E ele desenvolveu um crawler. Então, não é uma ferramenta super técnica complicada, porque existe, inclusive, crawlers desse tipo de código aberto. Você pode comprar lá $50 e você consegue fazer. Então, ele me falava assim, olha, ele me mostrou os resultados, pegou essas informações, varreu, trouxe de volta e ele descobriu quais são os produtos que estão vendendo mais. Então, a tecnologia em si, muitas vezes, pode ser muito simples. O que agora a gente está começando a fazer cada vez mais é mudar os conceitos de negócio. Porque muitas vezes você pega lá 2, 3 desenvolvedores, pega produtos que já estão no mercado, open source, softwares muito simples, consegue fazer. A questão toda é mudar a mentalidade desse, por exemplo, que a gente acabou de falar, de desenvolver produto através de dados. Isso é uma baita quebra de mindset tradicional dentro das empresas no P&D e dar espaço para startups ou para desenvolvedores falar, olha, agora também começa a fazer. Inclusive, quase como colocar o componente hacking dentro do desenvolvimento de produtos. Legal. Que a gente vem falando muitos anos no desenvolvimento de produtos digitais, né? Fala, olha, vou desenvolver um site, vou desenvolver um app, vamos trazer o cara de marketing, o growth hacking junto também para fazer isso. Agora até o produto físico a gente pode pensar dessa forma também, porque vai utilizar o dado, o input desses caras para fazer um produto. Então, assim, ferramentas tem uma porrada. Acho que o que tem que mudar agora, a gente tem que ter abertura a esse mindset, porque tendo isso, a gente consegue acessar talentos para trazer as ferramentas adequadas. Legal. Bom, falando de ferramentas, na verdade tem várias, mas uma delas que eu sei que você está bem próximo, né, que você está trazendo inclusive para cá, é a de Live Commerce. Como isso funciona, cara? O que você vai trazer de inovação e de diferencial assim, para o e-commerce? Cara, Live Commerce pensa também, de novo, na junção de vários conceitos de live, então transmissão ao vivo pela internet, potencializado pelo mobile, então as pessoas assistindo isso, principalmente no celular, deitado na cama, dentro do carro, no ônibus, enfim, qualquer lugar, casado com as funcionalidades de comércio eletrônico. Então, dentro do mesmo aplicativo, que está acontecendo agora no Brasil, por exemplo, a gente está vendo algumas iniciativas, só que não são dentro do mesmo app. Então, eu assisto um vídeo, muitas vezes eu tenho que clicar e sair e ir para algum lugar. Então, a gente está falando tudo dentro do mesmo aplicativo. Vídeo ao vivo, transmissão de vídeo ao vivo com e-commerce e uma parte interessante de social. Então, toda essa interação de chat, de notificações, de gamificação dentro de um aplicativo. E aí depende muito mais da criatividade, da capacidade de produção das pessoas que estão envolvidas do que da ferramenta. Então, você pode fazer e aí o que acontece na China? Você pode fazer desde um modelo de um sujeito sentado numa mesa de escritório, mostrando o produto, falando, isso aqui custa R$10, a característica é isso, isso, aquilo, e aí o sujeito vai lá e compra, até na outra ponta, fazendo baita storytelling, uma puta produção, num lugar, num cenário super legal, num desfile de moda, por exemplo, tudo super bem produzido, e também os produtos aparecendo e fazendo lá. Com essa parte do social, ou seja, eu estou assistindo, não importa qual modelo, fala, poxa, Igor, esse negócio que você me mostrou, qual que é o tamanho, serve para mim? E aí o Igor me fala a resposta, ele falou, se você comprar agora, te dou um cupom de R$5, e aí joga na tela. Ou até processos de gamificação, por exemplo, fazer competição entre marcas, roletrando, sorteio, uma porrada de coisas, porque engaja muito. Se você pensar, o Live Commerce, ele é uma junção, de fato, de conteúdo com e-commerce. Então, as pessoas vão se divertir e vão comprar o mesmo conceito.
Muitas vezes a gente acaba falando que, poxa, é uma junção de Shoptime com e-commerce, de fato mas é porque são as referências nossas daqui, né? Oi? É porque são as referências que a gente tem aqui no momento. Sim, nossas referências. Mas ela é uma junção que é mais do que a soma das partes, porque ela se potencializa com redes sociais, que só para dar um parâmetro, quando a gente entra num shopping, por exemplo, ou antes, né, vamos pensar antes sempre, tem 2 lojas vizinhas, uma está vazia, outra está bombando. A não ser que você tenha claustrofobia, você vai entrar na vazia, você vai falar, poxa, essa loja está bombando, tem um preço bom, ou está uma puta promoção, ou os produtos são ótimos. Então, você tem não necessariamente você vai entrar, mas você tem uma opinião melhor sobre aquela loja. Então, dentro desse aplicativo também, você vê a quantidade de pessoas, as pessoas entrando, saindo e principalmente comprando. Lá está escrito, o Igor comprou, o Win comprou, o Igor colocou o produto na cesta. Então, essas coisas instigam muito a fazer. Mais o componente de influenciadores, então é alguém com uma credibilidade, com uma empatia com o público, apresentando o produto, fazendo vender. E no final das contas, o que é muito interessante, e o que é importante, aumenta a conversão. Porque quando a gente pensa no e-commerce tradicional, o que é? É uma página com foto e descrição. Então você tem que ter uma baita foto, uma baita descrição, e mesmo assim você não consegue vender muito. Tipicamente as conversões no e-commerce brasileiro são 1,5%, 2,5%, não foge muito disso, que é muito baixo. São 100 pessoas entrando, 2, 3, no máximo compram. No máximo, esse é um número alto. Quando a gente fala de live commerce, então você fica tão engajado que na China consegue atingir, muitas vezes, índice de conversão de 30%. Então, cada 100 pessoas entram, 30. Isso, obviamente, é um número muito alto. Mas, se a gente triplicasse, se a gente multiplicasse por 10 vezes o que a gente faz aqui no Brasil, já seria extraordinário. A gente, inclusive, não ia conseguir nem atender, na verdade, né? A logística ia ficar sobrecarregada. Porque você pensa, na verdade, você está trabalhando vários gatilhos ao mesmo tempo, em tempo real, né? O gatilho social, o gatilho de escassez aí, de desconto, tudo ao mesmo tempo agora e ainda em tempo real, assim, tipo, é bizarro. Sim, isso é o live que te proporciona o ao vivo e esse engajamento. Então, quanto o apresentador, o influenciador melhor, tiver mais talento, cara, mais ele vai conseguir converter. Na China, atualmente, 10% do e-commerce já é via live commerce. Que esses 10% são maior do que a gente várias vezes, inclusive, né? Então, se a gente pensar só, o nosso 10% do nosso e-commerce via live, a gente está falando de uma operação que é maior do que a maior parte dos nossos e-commerce. Então, o potencial é gigante. Acho que junta muito, nesse momento, do talento nosso, de talento artístico, da criatividade, da nossa criatividade, dos nossos profissionais, com uma ferramenta muito boa que pode ser também acessível para várias empresas. Então, imagina, de repente, até pequenos produtores, existe muito, o que eu estava comentando aquela hora, lá da pintador dos produtores rurais, existem muitos cases do cara, sujeito lá, um agricultor no meio da sua plantação, fazendo uma live, mostrando, colhendo o produto, a fruta na hora, corta, começa a comer, te mostra e fala, olha, pessoal, essa fruta aqui, se vocês comprarem agora, 5 unidades, custa X, eu te entrego em quantos dias? E aí depois, eu vi alguns vídeos também, o cara na beira do porto, acabou de trazer os peixes e começa a preparar lá um prato e fala, olha, como é legal. Então, esse tipo de engajamento você não tem em foto, você não tem em vídeo estático, né? Não, vídeo mesmo. Sim, eu acho que o mais legal é que você está dando exemplos aí de fruta, de peixe e tal, não é por acaso, né? Realmente o agricultor está utilizando muito essa plataforma, algo também meio fora da caixinha, assim, né? Que a gente, no final das contas, são ferramentas que a gente pode dar, não importa para quem seja, e depende da criatividade, da capacidade da pessoa fazer. Que a gente está falando desse meio de produção de agricultura. O sujeito, o produtor, pode estar no meio da plantação dele, e esses dias assisti uma coisa super bacana, também é uma produção rural, os caras fizeram um quadro de humor com as frutas. Então, era uma coisa super engraçada, muito estilo TikTok, então, por si só, já é muito legal, e aí tem um botãozinho lá, compre. Então, eles também estimulam, interagem. Então, cara, é uma ferramenta perfeita para conseguir para os pequenos, para os grandes, para quem é super criativo, para quem é super amarrado, também fica vendendo na frente, sentado na mesa, enfim. Tem uns quadros lá que mostram as pessoas, de fato, comendo. Falam, olha, esse miojo aqui é super legal, é super gostoso. Olha, vou preparar, e o cara fica na mesa dele comendo. E aí você fala, ok, vou comprar ou não vou comprar. É um botãozinho lá, dentro do aplicativo,
meio de pagamento e comprou. Então, Live Commerce tem um baita potencial, acho que no Brasil a gente tem tudo para deslanchar, e agora a gente está trazendo uma iniciativa para o Brasil exatamente para oferecer essas ferramentas e ajudar mais o nosso mercado a desenvolver essas iniciativas. Perfeito. Muito em breve novidades, né, In? Muito em breve novidades. E o que é interessante, na verdade, assim, porque ele é um conceito que muitas empresas já estão fazendo. Então, todo mundo tentando utilizar isso e cada um da sua forma, por causa das nossas ferramentas, e, na verdade, teve até anúncio do Instagram também entrando nessa. Então, a gente vai, não só as ferramentas, mas cada um tentando adequar para as possibilidades existentes, porque, no final das contas, é a nossa capacidade de adequação humana e a criatividade entrando para poder fazer as vendas. No final, o varejo é vender, né? Uhum. Perfeito. Se a gente pensa nessas coisas todas que você está falando aí agora, né, já é um mundo totalmente diferente para a gente no mês que vem, para o segundo semestre. Como que você imaginaria o ano que vem? O que vem por aí, sabe? O que ainda dá para inovar? O que ainda dá para fazer de diferente? Já dá para ter um cheiro aí do que vem depois disso? Ou é muito cedo ainda para perguntar isso? Acho que bom, sim. Porque, na verdade, Live Commerce, esse tipo de coisa já impacta num monte de coisa da cadeia, como você mesmo disse, né? Você tem que trabalhar logística, você tem que trabalhar distribuição. É muita coisa que impacta já imediatamente a partir do momento que você tem um negócio desse funcionando, né, a full, assim. Mas não dá para parar, na verdade, né? Você tem que estar sempre de olho no que está acontecendo, porque está tudo muito rápido. Exatamente. E aí essa questão que acho que agora a gente sentiu, todo mundo está sentindo na pele, não importa o tamanho da sua empresa, preciso me adequar à situação. Uhum. Entrou uma baita crise, uma das piores crises possíveis para qualquer empresa. Mesmo quem está bombando, em algum momento sentiu e falou, poxa, o que eu vou fazer com isso? Então, todo mundo se adequou ou conseguiu capturar o mercado, mas que foi um choque, foi. Então, vou atrás de ferramentas. Então, ficar antenado nas coisas que estão acontecendo. Isso que a gente está falando, daqui, sei lá, 6 meses, pode ter outra tendência, tudo mais. Então, acho que no final das contas, a gente não está falando só de digitalização, mas de abrir a cabeça para aprender, para aceitar novas ferramentas, para saber que muitas vezes a gente fez o mesmo modelo durante 20 anos e agora vai ter que ser de uma outra forma, eventualmente até com o mesmo produto. Isso que às vezes é meio tenso também, né? Você fala, poxa, é a mesma coisa aqui, mas eu tenho que ganhar dinheiro de uma forma diferente, né? Até pegando o caso do que falando do desenvolvimento de produtos, através de dados, lá na China, até o ano passado, eles estavam desenvolvendo a Didi, que é a dona da 99, enfim, eles fizeram uma aliança com montadoras, eles falaram, cara, a gente conhece melhor a utilização de carro do que vocês montadoras, porque você vende o carro, você não sabe o que o cara faz depois, a não ser que quando o dono traz o carro para a oficina e aí faz um diagnóstico e ok, manda aquelas informações, mas você não sabe o tempo real, qual que é a utilização de fato. Os aplicativos, apesar de ser uma pequena parte, ser uma amostra, os aplicativos sabem muito bem quanto você está rodando, para onde você foi, quais foram as condições, tem muitos caras que usam câmera, então você consegue monitorar muita informação. No ponto que, no ano passado, já essa iniciativa da Didi com algumas montadoras falaram, vamos lançar carros co-desenvolvidos entre aplicativo e montadora. E aí, dois conceitos, assim, só para ficar em uma parte. Porta-malas. Uma boa parte das pessoas não vai com carro, não faz essas viagens com bagagem. Então, para que a gente vai ficar chamando o carro o tempo todo sem espaço? Então, desenvolver muitos carros quase com nenhum porta-mala. Por outro lado, a maior parte das pessoas entram e sentam no banco de trás. Então, eu quero ter mais espaço no banco de trás. Não preciso que na frente tenha muito. Então, esses detalhes são muito na utilização do dia a dia que os aplicativos começaram a entender, começaram a capturar informações que levaram para a indústria do carro, que talvez seja uma das mais complexas que possam existir, né? E falando, olha, em algum momento, talvez eu possa desenvolver carros, porque eu conheço melhor do que você. Então, essa grande transformação, a gente tem que ficar muito ligado, e no final das contas, acho que com muitas das mudanças de processo de produção, de modularização, de personalização, enfim, N coisas vão permitir surgimento disso. E principalmente com pequenas empresas, não é só mais uma coisa que está disponível para o grande, para o pequeno também, né? Perfeito. Bom, e tem mais alguma coisa que você acha que vale a pena falar, que passou batido aqui, que a gente não tenha comentado? Cara, a gente vai ficar falando a trilha inteira. Mas acho que no final das contas é isso que eu acabei de falar. A cabeça aberta para as novidades, pensar que o varejo está se transformando muito fortemente nessa integração. A gente não pode pensar só na nossa caixinha, só em comprar e vender.
minha família vem de comércio. Aqui no Brasil, a minha família é lá na China, então somos comerciantes de sangue por muitas gerações. Sempre comprando e vendendo. Então, quando você começou a ter a tecnologia, plataformas digitais, tudo integrado, potencializou para fazer muitas outras coisas. Mas a gente sempre ficou pensando no varejo de comprar e vender, mas não é mais isso. Acabei de dar o exemplo da Didi, as pessoas deixam de comprar carro, mas continuam usando carro, porque precisa se transportar. Então, qual que é o impacto disso no varejo do carro, nos dealers, nas concessionárias? Sim. Eles têm que repensar o modelo. Então, a gente tem que olhar o impacto da tecnologia muito mais do que simplesmente, olha, agora tem um aplicativo, olha, agora vem o e-commerce, não é mais isso. Por isso que eu falo assim, o problema do e-commerce, a gente chama ali de e-commerce, porque parece que é só comprar e vender. A gente está falando de transações eletrônicas, plataformas digitais, integração de cadeia, uma série de coisas. A gente tem que olhar além da nossa caixinha dentro do fluxo da cadeia de valor do consumidor. Então, não sou mais só um cara que vende, sou um cara que serve o consumidor de uma forma ou de outra. Perfeito. Acho que é basicamente isso, cara. Ótimo, realmente, poderia ficar aqui até sei lá que hora conversando, mas nosso tempo acabou aqui nessa gravação. Quem quiser continuar essa conversa, mesmo agora que o vídeo acabou, tem os links do LinkedIn, chama a gente por lá, a gente continua essa conversa. Tem o chat, pode deixar sua dúvida, sugestão, e tem o grupo do Telegram do Varejo Summit, entra lá, por lá a gente está sempre entregando mais conteúdo para vocês, também avisando sempre que coisas novas acontecem aqui no Varejo Summit, beleza? Não deixe de entrar. Conversei aqui com o Inche, que é CEO da China Innovation. Cara, sempre um prazer falar com você, valeu demais, mais uma vez. Obrigado, Igor. Obrigado. Um prazer sempre meu também. Estou à disposição. E, de novo, também estou nas redes sociais. Apesar de ser chinês, Inche só existe um. Entre 1 bilhão e 4. Então, me procure em LinkedIn, TikTok também, WeChat, qualquer rede social, me procure, qualquer coisa, estou à disposição e sempre aberto para a gente trocar ideia e conversar. Perfeito. Estamos colocando os links todos aqui no chat para facilitar. Isso aí, valeu, cara. Obrigado, pessoal.